Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui meditando, estudando sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento do Papa São João Paulo II, na época em que ele esteve aí à frente da Igreja, e é um documento sobre a pessoa do Espírito Santo, um estudo maravilhoso. Nós estamos no segundo capítulo, que tem como título O Espírito que Convence o Mundo Quanto ao Pecado. Nós iniciamos no nosso último programa esse segundo capítulo, que tem como subtítulo aqui Pecado, Justiça e Juízo. É aquela passagem que Jesus revela para nós aí no Evangelho de São João, no versículo 16, capítulo 16, versículo 7 e seguintes. Então estamos estudando um pouquinho sobre essas três coisas, pecado, justiça e juízo. No nosso último encontro, nós estávamos conversando aqui sobre o parágrafo 28, né, desse documento, e eu fiquei de voltar, né, nesse parágrafo. Então ele diz aqui, né, este convencer realiza-se em constante referência à justiça, isto é, à salvação definitiva em Deus, à efetivação da economia que tem como centro Cristo crucificado e glorificado. Então, este convencer está intimamente ligado, claro, à salvação, não é? Então, o Espírito Santo agora tem que nos convencer para nós aceitarmos a salvação de Cristo. Olha que coisa, né? Cristo morreu por todas as pessoas. Nós estamos salvos pelo batismo, sim, estamos salvos aí pela comunhão do seu corpo e sangue. Porém, comungar o corpo e sangue do Senhor é se tornar Cristo. Se tornar Cristo é se tornar obediente ao Pai. Então uma coisa está ligada à outra. Eu não posso, como Jesus disse, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Claro, já nos deu essa vida eterna no corpo e sangue. Tudo bem. Agora, fazer parte da vida eterna com Deus, segundo o seu corpo e seu sangue, é se tornar Cristo. Nós nos tornarmos Cristo. Então, quer dizer, o corpo e sangue de Cristo está intimamente ligado à nossa missão, ao que seremos daqui para diante, ao que faremos comendo seu corpo, bebendo seu sangue na Eucaristia. Então, mesma coisa que o batismo. Tem tanta gente que é batizada, então já tem a salvação, não é? Como garantia, ok? Só que jogou essa garantia fora. Por que jogou essa garantia fora? Porque não vive o batismo que recebeu. Nunca vai na igreja, não se confessa, não comunga, não busca a palavra de Deus, não busca a Santa Missa, não busca nada. E não busca os 10 mandamentos, não vive os 10 mandamentos. Pelo contrário, vive aquilo que a pessoa acha que é melhor para si própria. Então ela mesma chegou ao entendimento de que ela vai viver o que ela quiser e ponto final. Então tá bom. Então só que ela perdeu o direito à salvação, porque ela não está vivendo aquilo ao qual ela foi submetida, que é o batismo. Então aí está. Então é necessário que o Espírito Santo nos convença. Por exemplo, eu, né, que fui batizado, você foi batizado, ok. Se o Espírito Santo não nos convencesse a seguir Jesus, aí na Santa Missa, no nosso caso o grupo de oração, nos estudos que fazemos, adorações, vigílias, participarmos aí de 1000 Ave-Marias, de retiros, etc. Tanta coisa que a igreja nos oferece, das pastorais, dos movimentos, né? Não digo só da renovação, mas tem tantos movimentos, tantas pastorais, meu Deus, coisa linda, maravilhosa. Então, se o Espírito Santo não nos convencer a viver isso daí, fatalmente nós jogamos nossa salvação fora. Então aí que está. Esse convencer do Espírito Santo está intimamente ligado à nossa salvação. Isso não tem dúvida. E esta economia salvífica de Deus subtrai, em certo sentido, o homem ao juízo, isto é, à condenação com que foi punido o pecado de Satanás, que é o príncipe deste mundo. Aquele que, por causa do seu pecado, se tornou dominador deste mundo tenebroso. Então, essa economia salvífica, essa salvação, que o Espírito Santo, que vem agora pelo Espírito Santo, é ele que traz para nós essa salvação conquistada por Jesus na cruz. Então, essa salvação
Ela nos subtraiu da condenação. Da condenação que é o juízo deste mundo. Qual que é o juízo deste mundo? Que o demônio já está julgado e condenado. Então, a salvação nos subtrai, quer dizer, ela nos tira dessa condenação referida a Satanás e a todos aqueles que viverem no pecado, evidentemente. Agora, é importante que nós observarmos aqui que o Satanás é o príncipe deste mundo e ele se tornou dominador deste mundo tenebroso. Então veja, querido irmão, querida irmã, já falei isso, mas não custa repetir. Olha a importância do batismo na vida de uma criança, na vida de uma pessoa. Veja, quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, gerados no primeiro dia de geração, primeiro instante de geração, onde recebemos a alma, né? No primeiro instante de geração, o que é? Quando o homem e a mulher, então eles estão no seu ato sexual. E o homem envia para a mulher o sêmen. Então envia toda a carga genética, toda a carga humana, tudo que pertence ao corpo humano. Ao corpo humano. Características de músculo, de pele, de cabelo, de tudo, enfim, tudo que é referente ao corpo humano. Então o homem envia 23 pares de cromossomas e a mulher também recebe esses 23 pares e ela tem também 23 pares de cromossomas que se ligam ao que veio do homem e forma o ser humano. O ser humano como corpo. Agora, nesse instante em que se formou o ser humano como corpo, Deus envia lá do seu coração, do coração de Deus, uma alma para habitar este corpo, uma alma santíssima, puríssima, perfeitíssima. Envia esta alma, que é o espírito humano, né? Que é a criação de Deus. Quando esse espírito humano entra na célula, entra na carne humana que acabou de se formar, a primeira célulazinha, ele contrai o pecado original. Então, o pecado original é contraído naquele instante. Então veja que ele não é adquirido, ele não é herdado, ele não é comprado, ele não é roubado, nada. Nada disso. Ele é o quê? Contraído. Por quê? Porque o que foi falado para Adão e Eva jamais poderia ser desobedecido. Porque é o primeiro homem e a primeira mulher, jamais. Então eles desobedeceram. Então, porque o primeiro homem e a primeira mulher desobedeceram a ordem do Senhor, então eles, como responsáveis por toda a humanidade que viria a seguir, então, por causa do pecado deles, todo ser humano, quando é gerado, contrai o pecado original. Nesse momento, nós somos roubados de Deus. Então, quem que passa a ser o nosso dono, nosso proprietário absoluto? O demônio. Ele é o nosso dono, a partir do momento em que esse corpo e esta alma, então, contrai o pecado original. Nós que éramos imagem e semelhança de Deus, passamos a ser imagem e semelhança de Satanás. Ok? Isso é que explica muito bem a nossa teologia católica. E o que o Papa está falando aqui também. Então, nós somos propriedade de Satanás. Se não for colocados, se nós não formos submetidos ao batismo, que nos livra da morte, do pecado original e de Satanás, então nós continuamos aí com todas essas capacidades de pecar, de ser do demônio, ser dele, ele ser nosso dono absoluto, etc. No batismo, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Né? São aqueles dois elementos, dois processos que eu já falei para vocês, é a redenção e remissão, que acontece na cruz de Cristo. Então, o que é redenção? É onde Jesus nos compra de Satanás a preço de sangue. Não é valor monetário, é sangue. Ele nos compra de Satanás por sua morte, não é? E ressurreição, claro. Então, o processo de redenção, ele nos compra de Satanás. Processo de remissão, que está ligado ao de redenção. Os dois processos estão num só.
remissão, ele perdoa os nossos pecados. Ok? Mas vou ficar com o primeiro, né? Com a redenção. Então veja, o Papa está dizendo aqui que nós estamos, se nós não formos subtraídos, o que é subtraído? Se nós não formos tirados de Satanás na economia da salvação, que é a redenção, então ele continua sendo o nosso dono, nosso proprietário. Então aí está, o Papa explica aqui que ele é o príncipe deste mundo, aquele que por causa do seu pecado se tornou dominador deste mundo tenebroso. Então ele se tornou nosso dono, dominador. O que é um dominador? Aquele que domina. É o príncipe deste mundo, gente. Jesus não é o príncipe deste mundo. Jesus é o rei do universo todo, ok. Ele se tornou o rei do universo todo, sim. Mas o mundo, ainda ele deixou Satanás tomando conta deste mundo até ele voltar. Quando Jesus voltar na parousia, segunda vinda de Cristo, aí sim, ele que já é o rei do universo, Satanás já está julgado e condenado, então quando ele vier, ele vai então prender Satanás para todo sempre no inferno. Ok? Aí que está. Mas por enquanto Jesus deixou ele trabalhar aqui. Mas o que eu estava dizendo? Bem, então, quem não é batizado não foi comprado pelo sangue de Jesus. Quem não é batizado não se submeteu à economia da redenção conquistada por Jesus na cruz. Então é isso que estou dizendo. Então por isso que a Igreja Católica batiza as crianças já logo ao nascer. Por quê? Por que deixar nas mãos de Satanás uma criança? Por que um ser humano? Por que esperar ele? Quando ele tiver idade, ele pensa o que ele vai fazer da vida. Mas por que isso? Você não é o pai e a mãe dele? Você não resolveu colocar uma criança neste mundo? Você não pediu opinião para esta criança que estava lá no céu, não é? Ou você quer vir a este mundo? Não, você simplesmente foi lá, né? Fez a relação sexual e engravidou. Então, quer dizer, você não perguntou para a criança se ela queria vir ou não. Você mesma resolveu ter essa criança. Pois bem, agora você é responsável por essa criança. Então você não tem que ficar esperando ela crescer para ver o que ela vai fazer. Não. Se você é responsável por essa criança, você tem que querer o melhor para essa criança. E o melhor para ela é o batismo. Se livrar das mãos de Satanás. Ser comprada por Jesus Cristo. Esse é o melhor para ela. Ok, querido irmão, querida irmã? Então, aí é assim que, mediante essa referência ao juízo, se patenteiam, uma patente, né? Vastos horizontes para a compreensão do pecado, bem como da justiça. O Espírito Santo mostrando o pecado na economia da salvação, tendo como fundo a cruz de Cristo, que é a redenção e remissão. Dir-se-ia, o pecado salvado, né? É o que chama a teologia. Leva também a compreender como a sua missão é a de convencer, mesmo quanto ao pecado que já foi definitivamente julgado. Então é o pecado condenado. Então o pecado salvado é quando tem o pano de fundo a cruz de Cristo e tem os dois processos de redenção e remissão pelo qual eu sou sujeitado ao batismo, ok? Agora, se eu não passo por este batismo, eu fico ligado, né, ao pecado de Satanás, ao juízo de Satanás, que é o pecado condenado. Então o Jesus já condenou Satanás. Então se eu estou ligado ainda a Satanás, eu também estou condenado. Aí que está o problema. Ele é o meu dominador, né? Se eu não fui batizado, o demônio é o meu dominador. E ele já está julgado e condenado. Portanto, se eu permanecer sem o batismo, eu também estou no mesmo processo do demônio. Eu já estou julgado e condenado. É isso que eu queria puxar do nosso último programa para hoje. Essa importância muito forte, né, do batismo. Senão eu vou ficar nessa condenação. Veja, nós tivemos, né, eu com a minha esposa, a primeira gravidez da Edna foram 2 meninas gêmeas. Só que nós não participávamos da igreja, nós estávamos afastados da igreja.
nós íamos aí atrás de outras coisas, né? Nós tínhamos um amigo nosso que era espírita, tinha centro espírita. Então a gente de vez em quando ia lá, conversar com ele, receber a oração dele, aquelas coisas, né, de espiritismo. Então nós não conhecíamos, não sabíamos da importância do batismo, não sabíamos nada. Sabíamos que tinha que batizar, sim, mas não sabíamos por que tinha que batizar. Então as menininhas nasceram de 8 meses, né? Infelizmente, isso há mais de 40 anos atrás. Então fomos atrás aí do melhor pediatra que tinha na cidade, porque o médico ginecologista falou, olha, as meninas aí, se nascesse de 7 meses, tudo bem. Ou de 9, como é normal, mas de 8 ainda não está bem, não poderia nascer de 8, porque o processo de fechamento, né, da cabeça, enfim, e principalmente da parte também pulmonar. Ele falou, então, nascer de 8 meses, vamos ter problemas pulmonares com essas meninas. Ok, de fato tivemos. Uma morreu alguns dias e outra depois de mais uma semana. Então tivemos que fazer 2 enterros, toda aquela coisa, né? Só que eu não sabia de batismo, não sabia nada. Então não levei para batizar as meninas, não chamei o padre. Ou eu mesmo poderia fazer o batismo. Ou o médico, se ele fosse cristão católico, poderia fazer o batismo. Só a gente não sabia nada disso. Estava em perigo de morte, talvez não desse tempo de trazer o padre. Então a igreja, né, a doutrina católica recomenda. Se não der tempo de buscar o padre, as crianças estão ali já para morrer, então pega a água e o médico mesmo batiza, ou você que é o pai, a mãe da criança batiza, ou alguém que está ali, um enfermeiro, alguém que está ali, não precisa ser o pai e a mãe. Mas não sabíamos nada disso. Olha, veja, não sabíamos nada disso. Então nossas meninas morreram sem batismo. Ok? Então até hoje, né, claro, todos os terços que nós rezamos, nossas orações, apresentamos a Jesus essas meninas. Né? Isso já fazem mais de 40 anos. Então desde que nós soubemos disso, então nós rezamos sem cessar pela salvação delas. Porque morreram sem o batismo. Então veja, querido irmão, querida irmã, a importância disso, né? Então, continuando aqui, todas as palavras pronunciadas pelo Redentor no cenáculo, nas vésperas da sua paixão, se inscrevem no tempo da igreja. Em primeiro lugar, as palavras que se referem ao Espírito Santo como Paráclito e Espírito da Verdade, elas inscrevem-se de um modo sempre novo em cada geração e em cada época. Isto é confirmado quanto ao nosso século, pelo conjunto dos ensinamentos do Concílio Vaticano II, especialmente na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Muitas passagens desse documento indicam claramente que o concílio, abrindo-se à luz do Espírito da Verdade, se apresenta como depositário autêntico dos anúncios e das promessas feitas por Cristo aos apóstolos e à Igreja, no discurso da despedida, de modo particular, daquele anúncio segundo o qual o Espírito Santo deve convencer o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Isto é indicado já no texto em que o mesmo concílio explica como entende o mundo. Ele tem diante dos olhos o mundo dos homens, ou seja, a inteira família humana, no contexto de todas aquelas realidades no meio das quais ela vive. O mundo que é teatro da história do gênero humano, marcado pelos esforços do homem, pelas suas derrotas e pelas suas vitórias, o mundo que os cristãos acreditam ser criado e conservado pelo amor do Criador, mundo caído, sem dúvida, sob a escravidão do pecado, mas libertado por Cristo crucificado e ressuscitado, com a derrota do maligno, a fim de ser transformado e poder alcançar, segundo os desígnios de Deus, a própria realização. Em conexão com este texto muito sintético, é necessário ler, na mesma Constituição, as outras passagens em que se procura mostrar com todo o realismo da fé a situação do pecado no mundo contemporâneo e também explicar a sua essência, partindo de diversos pontos de vista. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a igreja, ela é depositária de todas as bênçãos e graças
que foram dadas aos apóstolos e à igreja nascente com eles, né? Então, a igreja é custodiadora. O que é uma custódia, né? Custódia é assim. Hoje nós trabalhamos muito com cartão de crédito, né? Então, o que é o cartão de crédito? O cartão de crédito é uma custódia. Uma custódia que o dono do estabelecimento está confiando naquela empresa, né, do cartão de crédito, seja Visa, Master, seja lá quem for. Então, ele está confiando que o seu dinheiro estará guardado ali e será enviado para ele logo em seguida, após alguns dias. Por exemplo, se é um cartão de débito, né, enviado 1 ou 2 dias depois. Se é um cartão de crédito, já demora um pouquinho mais, mas vai ser enviado. Então, no caso, essas empresas são custodiadoras, quer dizer, elas ficam com o dinheiro daquela empresa para elas, para depois devolver o dinheiro já tirando aí os custos, não é verdade? Então isso é uma custódia. Antigamente, no tempo que trabalhávamos muito com cheques, então, por exemplo, eu era vendedor de uma empresa, então eu ficava com os cheques geralmente pré-datados. Então, para 15 dias, uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, conforme o valor da venda, conforme quantos cheques eu fiz, né? Eu dividi para aquela pessoa pagar. Como eu disse, hoje já é cartão de crédito, mas naquele tempo era cheque. Então, eu pegava ali uma quantidade enorme de cheques pré-datados, ok? E daí o que eu fazia com esses cheques? Então eu colocava em custódia no banco. Então o banco era responsável por depositar todos aqueles cheques nos dias certos em que estava programado para serem depositados. Se era uma semana, se era 15 dias, se era 20, se era um mês, não sei. Estavam todos ali com as datas marcadinhas. Então ficava em custódia no banco para o banco depositar no momento certo, no dia certo em que ele foi programado. Pois bem, a igreja se torna uma custodiadora da salvação, uma custodiadora dos sacramentos que Jesus instituiu, os 7 sacramentos. Então a igreja é depositária desses sacramentos, ela tem um depósito, vamos dizer assim. Vamos imaginar com a nossa imaginação humana, né? Um depósito. Por exemplo, na sua casa você tem ali onde você guarda os seus alimentos. Então, uma prateleira, vamos dizer assim, né? Uma prateleira, você guarda o arroz, o café, a farinha, o açúcar, o feijão, o óleo, as coisas de limpeza. Então, você guarda ali naquelas prateleiras, né? Então, quando você precisa para fazer o arroz, você vai lá na prateleira e pega o arroz e vai fazer o arroz. Ah, preciso do feijão, vai lá na prateleira. Ah, preciso da farinha, vou fazer pão, fazer um bolo, vai lá na prateleira. Então, com a igreja é a mesma coisa. Ah, o padre precisa do batismo. Ele vai batizar 10 crianças. Muito bem. Então ele vai na prateleira desta igreja, que é espiritual, evidentemente, né? Vai na prateleira e tira dali a graça do batismo para aquelas crianças. Ah, precisa do crisma. Vai lá na prateleira da igreja e tira o crisma. Ah, eu preciso perdoar pecados. Estou confessando o pecado aqui das pessoas. Ok. Então vai lá na prateleira e tira a absolvição, né, da igreja de Cristo, de Deus, enfim, quanto ao pecado. Então é isso, a igreja é custodiadora de todas as graças, todas as bênçãos as quais Cristo deu para essa igreja, né? Então Cristo é o provedor, né? O que é o provedor? Aquele que não deixa faltar nada. Ah, tá. E o Espírito Santo? Ah, o Espírito Santo é aquele que vem tirar, né, essas graças da igreja para usar. É ele que usa, né? Sem o Espírito Santo não tem como haver sacramentos, nenhum sacramento. Sem o Espírito Santo não tem como haver conversão das pessoas, não tem como. Então o Espírito Santo está agindo aqui agora. É ele que vai tirando dessa prateleira todas essas graças, que aliás são as graças dele mesmo, né? Mas é ele que tira. Então é isso que o Papa está dizendo aqui, que através dessa Constituição Pastoral Gaudium et Spes, então, se apresenta a igreja, né, como depositário autêntico dos anúncios das promessas feitas por Cristo aos apóstolos. Então, a igreja... Então hoje, eu aqui, né, estou aqui gravando esse programa para vocês. Ok. Então, eu fui tirar, através do Espírito Santo, né, tirar
o anúncio profético da igreja, o anúncio do Evangelho de Cristo. Fomos lá tirar, então, da prateleira da doutrina católica, nós fomos tirar, então, a verdadeira doutrina para vocês entenderem a que se refere toda essa parte aqui do Espírito Santo que traz para nós todos esses benefícios. Então, eu, com o dom que Deus me deu, fui buscar no Espírito Santo, na graça de Deus, e ele foi tirar da prateleira dos documentos do anúncio, da verdade, né? Todos esses ensinamentos. Então é isso, querido irmão, é isso, querida irmã, que nós temos que fazer, não é? Então nós temos que absorver todos esses ensinamentos e passá-los adiante, né? Então você tem aí na sua família alguém, algum conhecido, algum amigo, está em dúvida quanto ao batismo, né? Então você vai e apresenta tudo isso que nós estudamos aqui hoje. Apresenta tudo isso, toda a necessidade do batismo. Olha, o batismo é uma necessidade, não é? Então vamos pedir a Nossa Senhora, nossa mãe querida, que interceda por nós, que nos dê coragem, nos dê força, destemor de anunciar a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser, pela Cantata FM 104,5, a frequência do amor de Deus. E nós estamos só começando, ok?